irmãos? Oh, glória a Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor aqui? Eu estou sentindo a igreja um pouco dispersa, vazia, uns lá atrás, outros aqui. Vocês têm medo de chegar perto do altar? Ou... Qual que é o problema de vocês, irmãos? Quanto mais perto do altar, mais perto da bênção, meu irmão. Perto da bênção de Deus, então aprenda isso aí. Irmãos, posso perguntar algo aqui? Quem vai romper com o Senhor aqui, hein? Quem vai avançar aqui, queridos? Irmãos, Deus tem nos dado umas estratégias maravilhosas, tem nos conduzido a um tempo maravilhoso. Como o pastor falou, nós estamos num propósito, amém? A igreja está num propósito de 15 dias de busca, de oração, para vivermos o extraordinário de Deus ainda esse ano de 2026. Estamos debaixo de uma palavra profética, que Deus nos deu no começo do ano passado, o ano de Efatá, de nós sermos atingidos, alcançados pelas bênçãos de Deus. Então, irmãos, o céu já se rompeu, o céu já se abriu, só que nós temos que romper também, romper em fé, romper em posição, romper em busca, e se entregar para vivermos aquilo que já foi liberado profeticamente. O que é o profético? O profético é você gerar no céu aquilo que vai ser gerado na terra. Então, Deus nos deu uma palavra na quinta-feira aqui, que seria um final, uns 15 dias, nós vamos buscar de Deus em oração, em clamor, para que nós fôssemos tomados pelo poder de Deus. E Deus, Ele vai cuidando das nossas vidas, proporcional à nossa entrega, porque tem que haver um esforço, tem que haver uma entrega, irmão, até porque se nós não nos esforçarmos para alcançar, nós não vamos valorizar o que Deus nos dá, sim ou não? Lembra do filho pródigo aqui? Ele não valorizou o que ele tinha, ele desprezou, ele saiu, ele só deu ciência quando ele gastou tudo que tinha. Falou: meu Deus do céu, olha o que eu fiz. E às vezes nós precisamos nos esforçar para valorizar o que Deus, já nos deu, vai nos dar para nós vivermos. Então nós vamos romper, amém, queridos? Então você que está na oração das 11h30 aí, não deixe de orar, vai para o pó, irmão. Tome cuidado, que às vezes a gente começa a arrumar compromisso e deixa de orar. Nós estamos num propósito é propósito, são 15 dias. Então, naquele horário você tem que estar orando, naquele horário você tem que estar buscando, falando com Deus, para que você alcance aquilo que Deus assim, já liberou, já determinou sobre a minha, a sua vida. Então tem que romper. Romper significa marchar, você parar no meio do caminho, quando o povo do Egito sai, o povo de Israel sai do Egito, atrás está vindo o exército de Faraó, na frente tem o mar, e Deus falou assim: Moisés, diga ao povo que rompa, diga ao povo que rompa, diga ao povo que rompa, e o mar vai se abrir. Então o mar só se abre quando nós rompemos em fé, e nós avançamos para o propósito de Deus, amém? Quantos vão avançar aqui, meu irmão? Aleluia. Deus ama uma igreja que avança, que não para, que não se estagna, que vai para cima do propósito, que se posiciona, conhecendo o poder de Deus e experimentando da grandeza de Deus. E quando nós vamos rompendo em Deus, irmão, nós vamos sendo ativados, renovados. Eu digo assim, que nós vamos sendo melhorados. Eu falei para os irmãos ontem no monte, até o meu glória está diferente, o meu glória mudou. Eu estava num tempo de estagnação e eu fazia assim: ó glória. Agora eu já chego assim: ó glória. Dá um outro timbre, vem com outro tom, irmão. Então, temos que romper. E romper às vezes custa algumas horas de sono, custa um alimento, custa uma televisão, porque é necessário isso, porque sem o sacrifício nós não alcançaremos o propósito. Entenda isso, guarda essa chave, sem o sacrifício nós não alcançaremos o propósito. Então é necessário sacrificar, amém, queridos? Nós puder colocar um fundo musical de Camboriú aí, para a gente poder ser um pouco ativado aqui, a melhorar um pouquinho a coisa, vai ser bom. Abre a palavra comigo no livro de Deuteronômio, aleluia, capítulo 7.
Louvado seja o Cordeiro. A pastora falou assim que Deus usa anjos para nos abençoar na fila do caixa. Eu fui abençoado por uns anjos que Deus aí me esperou na fila do caixa, uns 15 dias atrás, mais ou menos isso, né? Estava lá e esperando o milagre, e o milagre chegou, e eu falei, oh, glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus cuida de nós. De repente, né? É que Deus não avisa, senão tinha pegar o catra, maminha, essas coisas, mas Deus não avisou que ia ser abençoado. Aí eu falei assim, ele vai querer abusar, né? Deuteronômio 7, abre aí comigo a palavra. Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 1, diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passa a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gereceus e os amorreus, os cananeus, os fariseus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente e as destruirás, não farás com elas aliança, diga aliança, nem terás piedade dela, nem contrariarás matrimônios, aleluia, com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas e os seus filhos, nem tomarás as suas filhas para teus filhos, pois eles faziam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós. Outros e depressa vos destruirá. Porém assim lhes farei: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Versículo 6, guarde isso no teu coração agora. Porque tu, Israel, é povo santo ao Senhor, o teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio e de todos os povos que há sobre a terra. E não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou da mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Sabereis, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança, diga aliança, e há misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Vá até agora o livro de Jeremias, capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta, dispõe-te e desce à casa do oleiro, lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para arrancar e derribar e destruir, a tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Coloque as mãos sobre essa palavra.
Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial. Por obrigado, Deus, por nós termos despertado nesse dia e mais uma vez ter o privilégio de estarmos aqui. Pai, como igreja, como irmãos, como povo de Deus, cultuando ao Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, tão inimaginável, a qual nós não vamos compreendê-lo e nem entendê-lo, porque a tua magnitude vai além daquilo que nós pensamos ou imaginamos como homens carnais, Pai. Mas tu és um Deus a qual a Bíblia diz que está sentado aos meus anjos, aos querubins, aos serafins, e do teu trono de excelência e de glória o Senhor governa tudo que há na terra. Nada passa disperso aos teus olhos e nada sai ao controle das tuas mãos. E assim, Pai, também esse momento de adoração a Ti. Pai, eu quero mais uma vez convidar a Tua presença. Venha estar conosco, Pai, venha se manifestar, venha consumir a oferta da nossa adoração nesse momento aqui, Pai. Pai, que nós possamos mergulhar nesse rio poderoso da Tua palavra, Pai, crescer e aprender de Ti, e que o Senhor possa nos guiar naquilo que é o Teu plano perfeito, a Tua agradável vontade, que nós possamos entender o propósito, Pai, e abrir os nossos corações, Deus poderoso, aleluia, para que essa palavra gere em nós, Pai amado, algo diferente, que ela queime dentro de nós, Pai, que nós venhamos refletir naquilo que podemos, não podemos, que queremos e que não podemos fazer, mas que não nos tira da Tua presença. Por isso, Deus, continua falando conosco nessa manhã aqui, Pai. O Senhor já falou através dos louvores, da abertura desse culto, já falou através da palavra de oferta, da oração, Pai, mas o Senhor é um Deus de uma fonte inesgotável. O Senhor sempre tem algo mais, Pai, para nos dar além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, Pai. Por isso, Deus, que os céus continuem sobre esse ambiente aqui, que a Tua graça, a Tua glória enche esse ambiente, Pai, e que nós possamos ser tomados pelo Seu poder. E após ser tomado pelo Seu poder, Pai amado, mergulhar com todo o nosso coração ao centro da Tua vontade, Pai, nos permitir ser conduzido pelo Senhor, assim como Ezequiel se permitiu naquele rio, Pai, a ponto de perder o controle, mas deixar o controle nas Tuas mãos, Pai. Então usa a minha vida com poder, com sabedoria, com unção, Pai, usa a minha vida como uma conexão dos céus na terra nesse momento, Pai, e que a terra possa ser alcançada pela Tua glória, Senhor. Pai, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas o Senhor é, Pai. Pai, como diz aquele leproso, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, porque o poder está em Ti, o domínio está em Ti, Senhor. Mas, Pai, faz de mim um canal de boas novas, boca de Deus, aliás, toca minha boca com a tenaz nesse momento, Pai, para que tudo aquilo que é, Pai, sujo e imundo, não saia dos meus lábios, mas tudo aquilo que vem do Teu Espírito Santo, Senhor, para tomar forma no coração da Tua igreja, para impactar a Tua igreja e nos conduzir aos Seus planos e propósitos perfeitos. Pai, usa-me na proporção, na dimensão, na ousadia, no poder, na autoridade da Tua palavra revelada a nós nessa manhã, porque é para nós, assim como o Senhor escreveu para esse povo, essa manhã é para nós. Por isso, Deus, me usa com intrepidez, me dá discernimento dos céus, e que a Tua palavra, Pai, cumpra o propósito em nós nessa manhã. Deus poderoso, rega o meu coração com a Tua essência nesse momento, para que nenhuma vaidade, nada intervenha naquilo que o Senhor deseja fazer aqui, Pai. Por isso importa que eu diminua, mas cresça o Senhor em mim, e que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada somente a Ti, Pai, porque por Ele, e dEle para Ele, são todas as coisas. Recebe, Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão e o nosso louvor. Amém, queridos? Você pode dar um amém gostoso de crente aí, amém? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, Deus colocou essa palavra ao meu coração para compartilhar com você nessa manhã acerca do povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Quem é escolhido de Deus? Oh, aleluia. Nós somos um povo a qual Deus escolheu. Nós somos um povo a qual Deus separou, a qual Deus selou, para uma herança, para uma aliança, para um caminhar. Deus nos separou para
cumprir em nós os seus propósitos, e para que através de nós Ele seja exaltado e glorificado. Assim também como foi com o povo de Israel, que nós lemos aqui em Deuteronômio 28. Um povo pequeno, um povo não grande, porque a nação de Israel não era a maior nação, era uma nação pequena. Mas Deus havia elegido ela para caminhar com Ele. Deus havia elegido ela para viver os seus propósitos. Deus havia elegido ela para ter com Ele uma aliança. Aliança de fidelidade, aliança de compromisso. Uma aliança a qual Deus fez para perdurar até a eternidade. Perdurar, ou seja, para ir até a eternidade. Porém, a Bíblia diz que em determinado tempo esse povo quebra essa aliança. Ele rompe essa aliança. Para quem não entende, esse povo, ele começa a sair daquilo que era o plano original de Deus. Porque Deus é um plano original, sim ou não? Deus sempre tem um plano de originar, mas às vezes ele quer pegar o plano chinês para viver, que é meia boca. Então nós saímos do plano de Deus. E quando nós saímos do plano da vontade de Deus, nós quebramos a aliança. E quando nós quebramos a aliança com Deus, quando nós saímos do propósito, nós habilitamos o nosso adversário a se levantar contra nós. Nós habilitamos o nosso adversário a se opor naquilo que são os planos de Deus para nós. E quando nós demos ênfase a isso, automaticamente ele vai agir no nosso meio. E esse povo, por quebrar a aliança, se torna um povo debilitado, se torna um povo sem força, porque, irmãos, aonde Deus não está, não tem força. Aonde Deus não opera, não tem poder. Aonde Deus não entra, não tem crescimento. É só onde Deus está. Lembra quando o povo de Israel vai para a guerra no tempo de Eli? Eles levam a arca, mas não levaram a presença de Deus. Então aquele povo se tornou fraco na guerra, se tornou pequeno. Tanto é que eles foram humilhados pelo exército inimigo. Todas as vezes que nós vamos para algo sem Deus estar conosco, estamos propícios a ver o nosso adversário prevalecendo. E esse momento de Jeremias, ele relata um tempo a qual o povo rompeu com Deus. 2 reinos havia aqui. Israel, era o reino do sul, e Judá, o reino do norte. O povo se dividiu, as forças se dividiram. Quando o povo se divide, enfraquece, porque Deus trabalha na unidade, Deus trabalha na comunhão, Deus trabalha quando nós estendemos as mãos uns para os outros, sentimos a dor do outro e vamos juntos avançar para Deus, fazer nas nossas vidas. Então, havia 2 reinos aqui, e aqui havia então uma grande idolatria. O povo se perdeu completamente. Rei Ezequias, um dos reis da época, ele leva o povo na presença. Logo depois, outro rei assume, o rei Joaquim assume, e o povo começa a se dispersar. A idolatria entrou no meio da igreja de Jesus Cristo. O pecado entrou no meio da igreja de Jesus Cristo. O povo já não mais cultuava a Deus como devia cultuar. Já não mais se inclinava como se deveria inclinar. Já não mais o adorava como devia adorar. Ou seja, eu vou usar um termo aqui muito cholo de dizer, o povo começou a cultuar a Deus de uma forma mequetrefe. Pergunta: o que é, pastor, mequetrefe? Relaxadamente. O povo começou a cultuar a Deus relaxadamente, ou seja, os princípios se perderam, as raízes se perderam. O povo já não mais buscava com a mesma intenção de busca, e já não adorava com a mesma intenção da adoração. Já não mais na mesma proporção de santidade. Já não mais na mesma proporção de reverência, de temor. Simplesmente eles iam e adoravam. Mas Deus é um Deus que sonda o coração. É um Deus que conhece o pensamento. Esse povo está distante de mim. Esse povo não está mais me adorando como eu queria que eles adorassem. E assim também acontece com nós nos dias de hoje, irmão. Às vezes nós vamos relaxando na caminhada, sim ou não? Nós vamos dispersando, nós vamos deixando a adoração para depois, para amanhã, para segunda, para terça, para quarta, para quinta. Nós vamos colocando coisas nos lugares de Deus. Vamos falar um pouquinho da idolatria. O que é idolatria? Tudo que você coloca na frente de Deus. O teu trabalho, teu filho, a tua casa, o teu dinheiro. Tudo que você coloca na frente de Deus é idolatria. E quando você começa a enfatizar essas coisas, está esquecendo de adorar a Deus, idolatrando. E aí a aliança vai se rompendo, a aliança vai se quebrando.
e automaticamente a presença de Deus vai se afastando de nós. E aí nós vamos estar sujeitos à ação do nosso adversário no nosso meio. E notem que aqui Jeremias vem num tempo de restauração. Ele vem no tempo de uma convocação para gerar no povo de Israel um despertamento, querido. E nós estamos levando a igreja nesses dias a um despertamento. Você precisa voltar para a origem. Você precisa voltar para a essência. Você precisa voltar para o propósito. E o propósito é a palavra, o Deus da palavra. A pergunta que Deus nos faz nessa manhã é aonde nós estamos nos perdendo nessa caminhada. O que tem tirado o nosso foco? O que tem enxertado o nosso coração aonde Deus não é mais a prioridade, a palavra não é mais prioridade, o culto ao Senhor não é mais prioridade, mas ainda é tempo de resgate. Amém, queridos? Irmãos, eu tenho amado Deus, Ele tem me conduzido a uma palavra de reflexão para nós despertarmos como igreja de Cristo. Isso está para mim também, está para você também, que no momento a qual eu me perco nessa caminhada, eu começo a tirar os olhos das coisas de Deus, eu vou quebrando aliança, eu vou rompendo princípios, eu vou perdendo características e com isso, aquilo que o mundo está me oferecendo vai me tragando, ele vai me envolvendo dentro. E aí nós vamos começando a sofrer a pressão do mundo, o cansaço, a fadiga. Nós vamos nos esfriando espiritualmente, querido. Porque se você chega cansado em casa, você não vai orar, vai? Você não vai conseguir. Depois de um dia sufocante para você, você não vai conseguir dobrar o joelho e falar: Senhor, eu vou ter o meu tempo. Por quê, querido? Porque quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais fraco nós ficamos. Quanto mais nos afastamos da palavra, mais insensíveis nós ficamos, querido. E aí é natural nós irmos enfraquecendo espiritualmente e deixando de nos posicionar para restaurar, para edificar, para fortalecer o nosso espírito. Irmãos, Deus não é um Deus só de movimento. Deus não é um Deus só de movimento. Deus é um Deus de constância. Deus não é um Deus de momento, querido. Não adianta você ir num grande evento, se encher da glória por um dia e sair de lá já se esvazia, não é isso. Não adianta, você pode estar num evento maravilhoso, com o melhor pregador, um semideus na terra, e aquele momento você, oh glória, aleluia, mas se você não tem uma constância com Deus, uma constância na palavra, uma constância na oração, uma constância na santificação, uma constância em buscar a Deus, você vai sucumbir. Por isso a necessidade de nós atentarmos para isso nesses dias, como foi falado aqui, estamos vivendo os finais dos tempos, Jesus está voltando. A pergunta que eu faço para a igreja nessa manhã: como está a tua estrutura espiritual? Como está a tua vida com o Senhor? Como está o seu tempo de oração, o seu tempo de santificação? Ou você não tem tido tempo para isso, querido? Jeremias, ele vem pregando a nação de Israel. E eu estou pregando para um povo a qual Deus escolheu. Porque a marca que estava sobre aquele povo está sobre a Cristo Center Church. O selo que estava sobre aquela nação está sobre essa igreja. Sabe por quê, irmão? Nós somos da descendência de Abraão. E se nós somos a descendência de Abraão, a promessa que estava sobre ele está sobre a minha, está sobre a tua vida também. Esse é o momento de refletirmos, queridos. Reino do Sul, Judá, Israel, Reino do Norte, uma nação sofrendo. E quando Deus faz menção aqui para Jeremias, entenda isso aqui, ó. Quando ele desperta Jeremias, fala: Jeremias, desperta, dispõe-te, fica em pé. Tem uma tradução que está assim, não está? O povo estava caído, espiritualmente estava o quê? Caído. Quando Deus se encontra com Ezequiel, ele se prostra e fala: levanta, Ezequiel. Irmãos, Deus não fala com quem está prostrado. Deus não fala.
Deus responde sim quem está orando prostrado, mas quem está prostrado por situação, Deus não fala, porque nós representamos Deus e Deus, Ele é um Deus que não pede, não se abate. Então vai, Jeremias, levanta-te. Agora você vai à casa do Jeremias, você vai até a minha presença agora. Então primeiro tem que haver um levantar. Pode teu irmão aí, fica de pé, Vaz. Bate, fica de pé, Vaz. Fica de pé, Vaz. Quem não entendeu, fica de pé. Isso. Agora, Jeremias, dispõe-te. Dá um passo. Aí ele fala, desce a casa do... Pode sentar, irmão. Desce a casa do... Irmão, desce. Entenda a palavra desce aqui, irmão. Ó, desce na presença. O oleiro é Deus. Jeremias é o profeta, mas desce a minha. Primeiro ponto, fica de pé. Pá. Segundo ponto, rompe, anda. Agora desce a minha presença. E quando você desce na presença de Deus, quando você olha para a grandeza de Deus e fala, é verdade, eu preciso dele, você desce, ele começa a revelar para você coisas. Mas sem se humilhar, sem descer, não tem revelação. Sem reconhecer Deus e descer, ele não vai se revelar a você. Porque quando você desce, você está dizendo, ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Deus de Israel. Quando você desce e fala assim, ele está sentado em meio aos querubins. Os anjos o circulam, os serafins cobrem o seu trono com as asas. E os 24 anciões dizem, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Mas só tem revelação quem vai à presença se humilhando. E o seu irmão, Senhor, tem um segredo de Deus para você. Cuidado. Se você está pensando que você é sinal que você deixou de ser faz tempo. Eu sou levita, eu sou pregador, eu sou cantor, eu levo multidões, mas você não desce. Você não se prostra, você está soberbo. Você está soberbo, eu consigo, é no meu braço, é na minha força. Você está soberbinho, tem que descer. Diga assim, eu sou soberbinho, diga assim, eu sou soberbinho. Desce um pouquinho. Deus só se revela para quem desce. Olha o tempo geográfico. Aqui eu estou falando de pregação, geografia. Estou dando introdução de uma história bíblica. Geografia e história bíblica, irmão. Reinos. E Jeremias é levantado para trazer uma palavra em tempo de dificuldade, onde a promiscuidade, o pecado, tudo estava em abundância na terra. Mas Deus é um Deus de propósito, um Deus de resgate e de restauração. Então levanta o profeta. Aí ele fala aqui assim, desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra, as rodas, e como o vaso que o oleiro fazia, o barro lhe estragou. Irmãos, quando ele fala do vaso aqui, do vaso, ele está fazendo uma analogia, não ao vaso, mas uma nação que se perdeu nos caminhos do Senhor. Então entenda que a analogia do vaso se perdeu nas minhas mãos, o povo de Israel se perdeu nos meus caminhos, nos meus preceitos. Teologia agora. Não que você não possa usar o vaso para fazer uma pregação, mas o vaso
é uma figura representativa de uma nação que caminhava com Cristo, que caminhava com o Senhor, mas que saiu do propósito, se dispersou na palavra, não obedeceu a palavra, e quando fala se quebrou nas mãos, ou seja, se arrebentou, se destruiu. Queridos, quantas pessoas nós conhecemos que não estão mais nos caminhos do Senhor, que outrora caminhava como eu e você, servindo a Deus, adorando, louvando, cantando, pregando palavras maravilhosas, mas no meio do caminho se quebrou, deixou de obedecer a palavra, deixou de buscar intimidade com o Deus da paz. Irmão, o que nos faz nos manter no caminho não é apenas o meu conhecimento, a minha teologia, a minha eloquência, mas eu continuar atentando para a palavra, vivendo a palavra, intimidade com a palavra, com o Deus da palavra, uma vida em santificação todos os dias, se abstendo do mal, fugindo do mal, fechando os olhos para o mal e trazendo para dentro da minha vida santificação. E para os irmãos, se só conhecer sem ser, não muda e nem mantém ninguém firme. Sabe, queridos, um momento como esse era para todo mundo estar sentado só ouvindo a palavra. Um anda, outro levanta, outro sai, a palavra passa, você não ouve, você não atentou para a palavra, você não vai entender. Sabe, a probabilidade de você sucumbir é muito grande, porque não atentaram para a palavra aqui. É o momento que Deus está falando, orientando a igreja. Tem que ser um momento de extrema atenção, querida, para que nós não nos perdemos dentro da caminhada com Cristo. Foco. Deus está nos dando direção para vencer o nosso adversário. Sabe, pastor, não é estar na cozinha em lugar nem sentado aqui. Não é fazer, querido, é viver isso aqui. Eu quero pedir algo aqui. A partir de hoje não quero ninguém disperso aqui na igreja na hora da palavra. Ninguém. Sentado ouvindo ninguém, querido. Não quero mais ninguém fazendo nada, irmão. Nós viemos adorar. Adoração aqui agora, sentar aqui. É ouvir Deus falar conosco. Entenda isso. O inimigo rouba a gente dentro da igreja, a gente não percebe. Nós estamos só no automático fazendo. O povo, por não ouvir Deus, se perdeu no caminho. Então eu vou pedir algo, eu quero todo mundo sentadinho aqui. Palavra é hora de palavra, irmão. Palavra. Aí diz aqui assim, 5. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Quando ele fala não poderei, está dizendo, não tenho poder para mudar a tua situação, eu não tenho poder para transformar a tua história. Aqui ele fala para Jeremias do poder que há nele, do poder que há em Deus, nas mãos de Deus, na palavra de Deus, o poder que ele tem de transformar qualquer situação. Ele fala, não poderei, mas quando eu estou disperso, não estou atento, eu não vejo esse poder em Deus. Então eu vou procurar outras vias para solucionar a minha situação. Por quê? Quando eu estou alinhado com Deus e com o Deus da palavra, eu não vou saber que todo o poder está sobre, então eu vou buscar meios. E às vezes os meios que não vêm de Deus nos levam para buracos profundos, que vai ser difícil sair dele depois. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E todas as vezes que eu estou fora do propósito, que eu vou na minha visão, naquilo que eu tenho como conhecimento, e não busco em Deus, eu tenho tendência a sucumbir, querido. E cada vez se afundar mais. Mas quando eu atento, eu conheço Deus da palavra, a palavra de Deus,
e eu confio nessa palavra, e a minha fé é trabalhada nisso, eu vou rompendo as dificuldades, as adversidades. E aí eu vou vivendo os propósitos de Deus na minha vida. Deus estava restaurando esta nação. Deus quer restaurar a igreja nesses dias. Deus quer restaurar o princípio da igreja nesses dias. Deus quer restaurar o princípio da palavra sobre a igreja nesses dias, irmãos. Deus tem pressa em restaurar a comunhão, a unidade, a intimidade da igreja de Cristo com Ele. Sabe o que acontece às vezes? Estamos preocupados com a boa cadeira. Um templo cheio de, chama essas coisas aqui, ornamentos. Estamos preocupados com imagens, mas estamos perdendo a intimidade com Deus, querido. E isso é preocupante. Isso é preocupante porque isso nos tira do propósito. Isso faz com que nós quebramos a aliança com Deus. E é isso que o nosso adversário quer. Nós, como filhos, como nação eleita e escolhida, quebramos a aliança com Deus. Porque quando nós quebramos a aliança com Deus, nós damos habilitação para o nosso adversário. O seu irmão, Deus é um Deus de aliança. Preserve a sua aliança. Pague o preço. Faça por onde. Não permita que a sua aliança com Deus seja quebrada. Eu estava ouvindo, lendo a palavra esses dias, falar do leproso. E chega diante de Jesus e fala assim: se o senhor quiser, o senhor pode me... O leproso reconheceu que havia poder em Jesus, que havia autoridade, que havia algo mais em... Você reconhece isso também em Jesus, sim ou não? Sim ou não? Por que você busca outras alternativas primeiro, então? Porque o certo seria primeiro nós orarmos em tudo que nós temos como necessidade. Mas nós estamos crentes naturalizados. Estamos natural, pouco espiritual. Acho que é Romanos, ou Coríntios, que fala que os gregos buscam sinais. Os judeus esperam os sinais. Mas diz que os sinais alcançarão aos que... Como eu vou crer se eu não tenho aliança? Como eu vou crer se eu se afastei do fogo? Como eu vou crer se eu não consigo mais ter intimidade com a presença? Eu não vou. Então, eu vou viver um cristianismo natural. E nós temos que entender que o cristianismo ele é sobrenatural. Diga para o seu irmão assim: você não é cidadão daqui. Está se matando pela terra por quê? Que quem mantém aliança tem lugar reservado lá em cima. Quem mantém aliança, querido, vai passar por ruas de ouro e de cristal. E vai ouvir aquela palavra linda: servo bom e fiel. Entra. Entra. Você manteve compromisso, você manteve aliança comigo e com a minha palavra. Aleluia. Eu vou aqui no 6, 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação, escute isso, se converter da maldade, ou seja, se deixar a maldade, se voltar, contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não me ouvir, e não ouvir a minha voz, então me arrependerei do bem que eu havia dito que
faria. Irmãos, diga assim para mim, pastor, livre, arbítrio. Você escolhe, irmão. Deuteronômio fala das bênçãos e das mal. As pessoas só lêem o 28. Sim ou não? Ninguém quer ler o 29 e se espanta. Nossa, é tanta maldade assim. A gente só quer as coisas boas, irmão. É ou não é? Você só quer a bênção, mas não sabe que tem um caminho para alcançá-la, que tem uma diretriz para acontecer, que é caminhar firme dentro da palavra em obediência ao Senhor da palavra. Buscar primeiro do reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão o quê? Está invertido. Nós estamos buscando primeiro as demais coisas e depois o reino. E não usufruímos da totalidade da bênção. Posso dar um conselho para você, irmão, de pastor? Sim ou não? Posso ou não posso? Não que você não deva conquistar, mas coisas não entram no céu. Coisas não entram no céu. Mas um espírito rendido, edificado, trabalhado, transformado pelo poder e pela palavra, esse tem acesso. Lá no céu não vai ter aquela maquininha de QR que você passa, põe o cupom lá e, né? Aqui já tem, você passa, não tem nada. Mas você passa. Eu fui no metrô esses dias, irmão. Fui lá em São Paulo. E eu comprei o cartão a caixa que tem, a caixinha que sai o cupom. Aí eu estava colocando o cartão no negócio que sai o cupom. E eu apertava e não saía. Então eu tenho dificuldade com tecnologia. Então eu coloquei no lugar onde ia sair o cupom da passagem. E aí eu apertava e aí a operação não é realizada. Operação, eu falei, está com problema a máquina. Aí Deus preparou um anjo lá do moço. Aqui sai o ticket. O cartão é ali, na maquininha de cartão. Eu já estava uns 10 minutos ali, essa máquina está quebrada. Aí você tentando disfarçar para ninguém ver que você não conhece da coisa, você tenta disfarçar, né? Aí você dá uma de conhecer, mas não sei o que lá. Aí o moço, aqui sai o ticket. O cartão está ali, ó, vendo um negócio de banco ali, coloca o cartão do senhor ali, ó. Eu falei, moço. Aí coloquei, pedi logo 2, 5,40, deu 10 e pouco. Aí fui passar no coisa, aí você coloca o negócio. Aí o negócio, ele pega lá a leitura, né? E libera. Né? Aí você faz o quê? Passa. Né? Pensa no céu, chega o seu cartãozinho lá. Cartão QR Code da Cristo Center. Chega na catraca de Deus. Catraca de Deus, irmão. Faz assim com a mão. Pega o cartão, pega o cartão aí. Com segurança, pega o cartão aqui, pega o cartão. Você subiu. Porque ir até o metrô é uma coisa, sim ou não? Passar pela catraca, ir até o céu é uma coisa. Passar pela catraca do céu. Agora imagine você chegar com o seu cartãozinho. Rose, pastor Elias, a ministra Stephanie. Já vai com o crachá da igreja. Eu estou vindo com cartão diferenciado. Eu tenho um cargo na igreja. Mas chega, você começa, você vai lá, está lá, né, o anjo na catraca. E tem segurança, não fica segurança? Aí você vai, vamos pôr o cartão? Pega aí. Vai, põe o cartão. Você está pondo com segurança, com certeza ou não? Não tem dúvida que você vai? Tem certeza que a porta vai abrir? Tem certeza ou não? Então coloca de vez, vai. Ai, glória. Esse povo está sendo restaurado, querido. E tinha uma promessa sobre eles. E a mesma promessa está sobre a mim e sobre a tua vida nesses dias. Sabe, queridos, a Bíblia fala que quando estivesse próximo da volta de Jesus, o amor de muitos se esfriaria. A iniquidade aumentaria até no meio do povo de Deus. O pecado seria escancarado das nações. E os templos se esvaziariam. Dá uma olhada para a cadeira.
se espante, não. Mas posso te dar um conselho? Vá até alguém que se esfriou e acende a chama dele. Você tem fogo? Quem tem fogo aqui? Sopra. Faz a labareda queimar de novo. Isaías 43, rapidinho para me terminar. Já deu o meu dia. Eu preciso terminar exatamente ao 12:25. Foi a ordem que me deram aqui, pastor. Você vai ter 20 minutos a mais por culto. Elis. Isaías 43, vem comigo rapidinho aqui, ó. Mas agora, diga assim, agora, Deus não é um Deus de depois, Deus é um Deus de já. Assim diz o Senhor, quem está dizendo? Que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Oh, coisa linda, Deus é um Deus que faz remissão, querido. Remissão é a mesma coisa de redenção. Ele nos redime do pecado, das falhas. Por quê? Ele não vai nos perder de jeito nenhum. Você só vai se perder se você se insistir em se perder. Olha o que diz aqui. Que redimi, chamei-te pelo teu. Então você tem uma ideia. Então você não é qualquer um, irmão. Você é um povo que Deus escolheu, te deu o nome. Elis, Rocha, Maia de Jesus. Stephanie, Nunes, Rodrigues, Altaneiras de Jesus. Tem altaneiras não? Não é mineira? Então não tem altaneiras. Manuel de Barros, Solimões de Jesus. Deus te deu uma identidade. Deus só dá identidade para quem tem aliança, irmão. Sabe por quê? Ninguém vai dar identidade para quem não faz parte da família, vai? Você vai dar? Vem cá, eu quero te dar minha identidade para você. Não, só para quem é da família. Vai pegando isso aqui, irmão. Você tem uma família. Você tem um pai, aleluia. Eu te chamei pelo teu nome. Olha o que ele fala, coisa linda. Eu vou encher a boca. Olha o que ele fala aqui, ó. Tu és meu. Olha o que ele fala aqui, tu és meu. Entendo o meu aqui. Eu não vou dividir você com ninguém. Você é meu. Por isso que ele chama Jeremias, vai atrás do meu povo que se perdeu, porque eles são meus. Tem povo de Deus aqui, tem herança de Deus. Levante as mãos, adore ao Senhor. Deus não te perde, Deus não vai deixar você se perder, Ele é dele. Mas sabe de uma coisa? Quem tem, cuida do que tem. Sim ou não? Então diga assim, Deus cuida de você, porque você é dele. Olha o que diz aqui. Cuidar de Deus. Quando passarem pelas águas, eu serei Emanuel. Você nunca está sozinho. Ele está sempre presente, pastores. No teu pior momento Ele está ali. Na dificuldade Ele está ali, dizendo, eu estou aqui, ó. Olha, eu estou aqui. Vê se me enxerga, eu estou aqui, sente, eu estou aqui. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão.
Ai, 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 ai. Sinta as mãos de Deus pegando você assim, ó. Ah, meu Deus. Quando passares pelos rios não te subirão, e quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmãos, quem lembra que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam fiéis a Deus, fiéis a Deus, e a fidelidade a Deus gerou algo no coração daquele povo pagão. Esses caras ficam pregando aqui na nossa nação, ficam falando de Jesus aqui. Então os sátrapas inventaram uma lei para que todos daquela nação deveriam se dobrar diante de uma estátua, a qual o rei Nabucodonosor mandou fazer. Mas havia lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, Belzazar, os da nação de Judá que estavam cativos ali, que não se contaminaram. Escute isso aqui, quando for que eles não se contaminaram, diz que eles não quebraram e o seu irmão, não quebre a aliança, irmão. Não quebre a aliança. Que quem não quebra a aliança, Deus honra. Quem não quebra a aliança, Deus protege. Quem não quebra a aliança, Deus é com ele. Fizeram um edito: quem aqui não adorar a imagem, será o quê? Lançado na fornalha. Eles permaneceram fiéis. Aí um dia está lá Daniel, na janela da casa, orando. E o inimigo sempre manda o demônio para te vigiar. Manda ou não manda? Sempre manda o demônio. Ó, tá vendo? Olha lá, ó. Olha, ele está orando. Chamaram. Vocês vão se prostrar? Não. Nós só nos prostramos diante do Deus de Is. Quem tem aliança com Deus não se prostra para a situação. Quem tem aliança com Deus não faz mercado com os princípios. Quem tem aliança com Deus não negocia valores. Quem tem aliança com Deus permanece fiel. Eu quero perguntar quem vai permanecer fiel aqui nessa manhã. Quem vai permanecer fiel esses dias. Se você vai permanecer fiel, levanta suas mãos, adore ao Senhor, aplauda a Ele. Senhor, eu vou ser fiel. Eu não vou quebrar a aliança, não vou romper a aliança. Eu vou continuar fiel. Não importa a situação, eu vou permanecer fiel. Aí o inimigo tenta amedrontá-lo. Tá bom, você vai para a fornalha. Só que o inimigo sempre aumenta a pressão, né? Manda aquecê-la 7 vezes mais. Aí o rei vai negociar. Uma coisa linda, o rei vai negociar. O diabo sempre quer negociar com você princípios. Ele sempre vai querer negociar, você quebrar aliança, princípios. Ele vai negociar: olha, não é mais fácil vocês adorarem aqui e escapar dessa? Sabe quando você está ruim de dinheiro, você está sem dinheiro nenhum, está na pindaíba, meu irmão. Aí o diabo vem com proposta para você: ó, vem cá, tem um jeitinho aqui. É coisa simples, você não vai precisar passar por isso. Eu tenho um negócio para você. Você só precisa ir de encontro à minha palavra aqui. Vai contra a palavra de Deus. Aí ele falou assim: viva, ó rei, o Deus que eu sirvo há de me livrar da fornalha. Princípio e aliança. Mas se ele não me livrar, ele continua sendo Deus. Pode aquecer. Ele aquece a fornalha, eles vão para a fornalha, irmão. Os homens que levaram a porta da fornalha morreram, mas eles não se queimaram um só fio de cabelo. Porque se manteram fiel, se manteram o princípio e não quebraram a aliança. Diga para o seu irmão: você não quebra a aliança, não quebre princípios e não negocia valores. Tem que terminar, irmãos. Passares pelas águas, eu serei contigo. E quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Deus cumpre a palavra, queridos. Nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador.
dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sérvia por ti, visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Eu vou terminar aqui, pega o meu chapéu. Eu vou terminar aqui, irmão. Digo para você, eu não sei aonde. Eu não sei aonde. E nem em que momento você deixou e esqueceu o valor que você tem. Bate nele, você tem valor. Deus te dá as nações do Egito por ti. Sabe por quê, irmão? Você tem valor. Princípio. Palavra de Deus. Obedeça. Tenha temor, irmão. Não se contamine com os manjares. Não troque a promessa por propostas. Tem muita gente trocando a promessa por proposta e achando que é de Deus. O diabo também, ele imita, fazendo sinais. Toma cuidado, irmão. O homem sensível pensa que é Deus e é o diabo. Ah, é Deus purinho. Vai ver o capeta purinho. Quando você vê, está lá encapetado. Trazendo maldição para dentro do teu arraial. Lembra Geazi? Vou pegar a capa, vou pegar o ouro, é de Deus para nós. Eles não querem, mas é de Deus, irmão. Trouxe derrota para o arraial. Pergunta também o que aconteceu com Geazi e a sua família, pastor. Pergunta. Morreram a fio da espada. Josué teve que matar toda a família de Geazi para tirar Acã. A capa era de Acã, não era? Geazi que trouxe. Isso, tá. Então tá bom. Obrigado pela correção, irmãos. Mas é isso aí. É para você entender. Não importa quem foi, o que importa é você andar direito. Amém, queridos? Vamos, para ninguém perder aqui no negócio, não importa quem for, importa você andar direito. Então tá bom. Mas vamos fazer assim, não vamos seguir o exemplo deles, não vamos seguir o exemplo, vamos seguir o exemplo da palavra. Amém, queridos? Melhor para nós. Fique de pé aí. Sabe, queridos, Deus tem me levado a pregar um tempo de resgate. Deus tem me levado a pregar um tempo de avivamento, de restauração de princípios para o povo de Deus. Isso tem queimado no meu coração nesses dias, querido. Tem ardido dentro de mim nesses dias, e nós precisamos atentar para o que está acontecendo ao nosso redor, não é tão difícil. Que eu tenho olhado mais, que eu tenho dado mais ênfase nos dias de hoje, irmão. A pastora falou algo interessante aqui, às vezes nós estamos focados em algo muito grande que não é para nós. E eu falava ontem no Monte dos Varões, o ser humano é um ser insaciável, ele corre atrás de coisas e nunca alcança, nunca conquista, e vai se frustrando. Nunca se contenta com o que Deus dá. Assim foi lá no Egito. Não quero mais maná. Agora eu quero carne, agora eu não quero mais carne, agora eu quero. Irmão, você nunca está contente. Para com isso. A palavra fala que a graça de Deus já nos basta, irmão. Mas uma coisa é, Jeremias prega restauração. Eu quero falar de restauração nessa manhã aqui. Eu falei de aliança, de princípios, de compromisso. Coisas básicas para nós, querido. Eu conheci um diretor da empresa que eu trabalhei. O homem chegou num nível maravilhoso. É Seul que fala, Seul, Seol, sei lá eu. Lá na Bíblia é Seol, né? Seol, Geema.
Negócio ruim lá, que vai lá do lado esquerdo, né? Mas o cara vivia com mais ou menos 8 frascos de remédio na mesa dele. A cada 2 minutos tomava 5. Conquistou um ápice. Não que você não deva conquistar, entenda isso, irmão. Você deve conquistar mais dentro daquilo que Deus vai conduzindo você, entenda isso. Nós fomos chamados para avançar e crescer. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Não é crescer fora do propósito de Deus. No propósito de Deus vai nos levar a isso. Mas com consciência, com sabedoria, colocando Deus em primeiro. E Deus vai conduzindo. Não que nós não vamos ocupar os melhores lugares, mas ocupar os melhores lugares com Deus é uma coisa, sem Deus é outra coisa. Entenda isso aqui, eu também vou crescer, irmão. Eu cheguei num nível agora que eu estou viajando nações, então estou correndo, mas não estou à base de remédio. Eu estou à base de Cristo ainda. Porque, irmão, o que Deus vai nos dar de crescimento vai trazer, nós vamos usufruir de uma forma sadia. Não é arrebentado, tudo podre por dentro. É usufruindo da bênção. Mas ele é aprisionado, irmão. Remédios, louco, histérico. Ele tinha uns 8 celulares, só um era dele. O resto os escravizava, toda hora ligava, eu quero isso, agora eu quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. E às vezes ele me chamava, pastor, eu era o Davi dele. E o pessoal tinha ciúme, porque ele me chamava na sala dele para tocar a harpa. Eu pegava ali um salmo e falava assim, olha, eu tive paz. Eu falei, amém. E às vezes o meu gestor ficava bravo, porque ele falava assim, por que ele chama você? Eu falei, isso é mistério de Deus, irmão. E me perseguia por causa disso, irmão. E às vezes, um dos donos da empresa também me parava na calçada para falar de Deus para mim. E eu falava de Deus, você irmãos, são valores inegociáveis. Sabe aquele no galho seco de uma árvore qualquer? Sabe, pastor? Ô, carequinha. Os galhos secos. Os galhos secos de uma árvore qualquer. Onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador veio, uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos. Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Galhos secos. Nos galhos secos. Vai ter vida. Profetiza, vai ter vida no galho, vai ter vida. Ninguém jamais pudesse imaginar. Ele pode. O Criador veio. Toca na flor, toca. Toca uma flor, toca uma flor. A brotar. Vai ter vida, tá brotando, vai ter vida. Olhai, 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 olhai. Os lírios crescerão no campo, mas o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria. Cante bem alto a Ele. Para nossa alegria. Para nossa alegria.
para nossa alegria. Ei, continue na nossa alegria, na nossa alegria. Diga para o seu irmão assim: é para a nossa alegria. Sai do teu lugar, toca aqui. É para a nossa alegria. É para a nossa alegria. Toca, toca. Para Toca, é para a nossa alegria. É para nós. É para o povo. É para a nação. É para todos nós a bênção de Deus. É. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Nos galhos secos. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, olhai, os lírios crescerão no campo, mas o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria. Vamos lá, igreja, bem alto, vai! Para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Oh, glória! Oh, aleluia! Aleluia! Para a nossa alegria, amém, queridos? Amém! Deus tem promessas para mim, para você, para minha casa, para a tua casa, para minha família, para a tua família, para o meu trabalho, para o teu trabalho, para a nossa saúde, querida. Deus tem promessas. O que eu preciso, pastor, para viver a promessa? Obedecer a palavra, não negociar os valores e não deixar os princípios. 3 coisas básicas que faz o céu se abrir e o efatá de Deus atingir você. Coloque suas mãos na posição de receber. Irmãos, hoje eu estou muito bom, hoje eu estou bondoso. Eu preparei um lanche para vocês lá. Ah? Posso ouvir um amém por isso? Ô, glória! Eu posso perguntar uma coisa aqui? A igreja santa que vai entrar no céu está aqui essa manhã? Aleluia! Você vai passar o QR Code e vai ouvir assim: acesso livre. Acesso livre. E sabe o que eu acho interessante? Você não vai precisar passar pela catraca do idoso. Porque eu fui passar, não deixaram esses dias. Eu fui lá com você, não, você ainda é na outra ainda. E fui sentar na cadeira, me tiraram também. Quando você tem 60? Não, é acima de 60. Fica de pé. Sai. Vai na paz, igreja. Vai na unção. Vá para uma semana de poder de Deus, de revelação. Vá para uma semana de ver os céus, a nuvem de glória alcançando você, a tua casa, a tua família. Vá para uma semana de resgate de valores, princípios. Vá para um tempo de resgate de sonhos, de promessas. Vá à igreja do Senhor Jesus para esse novo de Deus. Estamos encerrando o ciclo da escassez. Estamos entrando no tempo do leite e do mel. Vá para uma semana de leite e mel em todas as áreas da sua vida. Como servo e sacerdote, eu quero te abençoar. Vai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós rendidos, redimidos, obedientes e tementes a essa palavra, não negociando valores e princípios.
Numa só voz vamos dizer: Amém. Deus abençoe.